poder iniciar, né? Você tem um trabalho realmente muito interessante sobre a orientação do professor Frediano, tá? E eu desejo a você uma boa apresentação. Boa noite a todos, obrigada. É um prazer poder estar apresentando meu artigo aqui. Então, agradeço ao Inic e também quero agradecer principalmente ao meu orientador, professor doutor Frediano José Momesso Teodoro, que me ajudou com excelência a desenvolver esse trabalho. Então, para começar, meu tema é sobre o Pedrinho Matador e a legislação brasileira, um estudo de casos sobre psicopatia e responsabilidade criminal. Então, a priori, por qual motivo eu decidi pesquisar sobre esse caso em específico? O presente estudo, ele tem como objetivo central a análise e exposição da história de vida de Pedro Rodrigues Filho, sob a perspectiva das ciências legais e psicológicas. Então, minha pesquisa, ela trata sobre a trajetória criminosa e as consequências jurídicas no âmbito da responsabilidade criminal associada a este caso notório. Desse modo, busco trazer um tema de grande relevância, explorando a interconexão entre a psicopatia e o sistema da justiça criminal, e como respostas legais são influenciadas por considerações psicológicas. Crimes cometidos por psicopatas, como Pedrinho Matador, chamam a atenção da sociedade e nos levam a refletir sobre como o sistema jurídico lida com indivíduos que exibem traços psicopáticos. Daí surgem diversas indagações. Como o sistema legal responde a indivíduos psicopatas que cometem crimes hediondos? Quais são os desafios enfrentados ao considerar fatores psicológicos na determinação da culpa e na imposição de sanções penais? No caso em questão, a pena ou a medida de segurança tiveram algum impacto positivo, seja na ressocialização ou numa possível cura? Ambos os tipos de respostas penais são verdadeiramente eficazes tanto para a sociedade quanto para o criminoso que tem capacidade limitada ou nula de imputação? Essas perguntas, elas são cruciais para orientar essa análise aprofundada. Então, para iniciar, quem foi Pedrinho Matador? Pedro Rodrigues Filho, conhecido como Pedrinho Matador, filho mais velho de 8 irmãos, nascido em Minas Gerais, no dia 29 de outubro de 1954, é considerado o maior assassino em série do Brasil, sendo responsável por mais de 100 homicídios dentro e fora do âmbito penitenciário. Realizava os assassinatos contra quem julgava que não prestava, dentre eles estupradores, assassinos e abusadores. Não matava mulheres e nem crianças, matava por vingança, justiça e prazer. Pedrinho, no tempo em que era apenas um feto na barriga de sua mãe de 12 anos de idade, a qual era vítima de violência doméstica, levou socos e pontapés ainda quando grávida, causando uma fratura em seu crânio, sendo este portador de uma cicatriz quando nasceu, perdendo neurologicamente a capacidade de conter suas emoções e seus instintos. Pedrinho matava por motivo aparente e possuía um código de ética individual. Além disso, possuía diversas tatuagens, sendo alguma delas mato por prazer e sou capaz de matar por amor. Então, a vida de assassino começou cedo para Pedrinho. Sua primeira morte foi contra seu próprio primo, quando tinha em torno de 13 anos de idade, com a justificativa que foi esmurrado pelo mesmo em uma briga. Diante disso, Pedro empurrou o primo em um moedor de cana e viu que não teria o final pretendido, pois somente o braço passou como as canas. Então pegou o facão e o terminou de esquartejá-lo. Isso com apenas 13 anos de idade. Já outros atores relatam que o seu primeiro homicídio foi aos 14 anos e teria sido contra o vice-prefeito que demitiu seu pai, sob a acusação de um cometimento de furto, e posteriormente assassinou um vigia que acreditava ser o verdadeiro culpado pelo furto. Pedrinho também dizia que não matava para roubar, nem matava trabalhador e pai de família, a não ser que tivesse que se defender, assim matando várias e várias pessoas inocentes. Então, diante de situações envolvendo indivíduos que apresentam características de psicopatia e cometem crimes hediondos, como acabei de relatar, o ordenamento jurídico brasileiro estabelece diferentes abordagens. No contexto dos elementos que configuram um crime, é fundamental reconhecer que a culpabilidade ela desempenha um papel central. A culpabilidade, como aspecto essencial da imposição de pena, envolve a atribuição de responsabilidade pela realização de um ato tipificado como crime e antijurídico ao indivíduo.
com a finalidade de aplicar uma sanção penal apropriada. Para isso, alguns requisitos devem ser cumpridos, incluindo a imputabilidade, a capacidade de cumprir a ilicitude do ato e a capacidade de agir de acordo com essa compreensão. A imputabilidade, embora não definida no Código Penal, refere-se à capacidade de ser considerado culpável. No que diz respeito à inimputabilidade, o Código Penal, em seu artigo 26, estabelece que é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Assim, a inimputabilidade está relacionada a normalidades psicológicas, nesse caso, não sendo aplicada a pena, e sim uma medida de segurança. Já a semi-imputabilidade, ela se refere à situação em que a responsabilidade penal do autor é reduzida devido a uma perturbação mental ou a um desenvolvimento mental retardado, resultando em uma capacidade limitada de compreender a ilicitude do ato ou de autodeterminação. Então, nesse cenário, uma redução de pena ou aplicação de uma medida de segurança é apropriada. E para determinar a insanidade mental do acusado, de acordo com o artigo 149 do Código de Processo Penal, é necessário realizar um procedimento chamado incidente de insanidade mental, que inclui uma avaliação médico-legal. Portanto, a pena ela é aplicada estritamente com base na culpabilidade, sendo válido tanto para imputáveis quanto para semi-imputáveis, com um período de tempo definido. Por outro lado, a medida de segurança se baseia na periculosidade, relacionada à incapacidade penal do agente, sendo aplicada a inimputáveis e, em alguns casos, a semi-imputáveis também, e possui tempo indeterminado. O tratamento adequado para indivíduos sob medida de segurança é regulamentado pelo Código Penal. Isso inclui tratamento em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, aplicado a crimes puníveis com reclusão, e o tratamento ambulatorial, aplicado a crimes puníveis com detenção. Em relação à duração da medida de segurança, que é por tempo indeterminado, e só é encerrada quando a periculosidade do agente cessa, de acordo com o que estabelece um prazo mínimo de 1 a 3 anos, podendo ser prorrogado indefinitivamente até que a periculosidade cesse. No entanto, a súmula 527 do STJ estabelece que o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito praticado. E, de acordo com o posicionamento do STF, já afirmou um entendimento no sentido de que o prazo máximo de duração da medida de segurança é o previsto no artigo 75 do Código Penal, ou seja, 40 anos. Deste modo, será decidida de acordo com um caso concreto a depender do magistrado. Em suma, para eu concluir o presente tema, constata-se que Pedro Rodrigues Filho possuía transtorno de personalidade antissocial, vulgo psicopatia, e que mesmo após ficar 42 anos reclusos, não houve cura, e nem há casos, um caso de psicopata, mas estava a caminho de uma suposta ressocialização, pois, após todo o seu cumprimento na justiça, quando deixou a prisão, criou um canal na plataforma YouTube, no qual comentava sobre seus crimes e a sua atual rotina. Porém, diante de seu quadro clínico, foi posto pelo mesmo que jamais sentiu arrependimento por seus assassinatos e que certamente voltaria a matar. Então, sobre casos como este, a legislação brasileira ela ainda é omissa, pois a medida de segurança não possui tempo máximo de duração e sim o caráter indeterminado, assim que cessar a periculosidade do agente, o que é contrário à Constituição Federal, a qual proíbe penas perpétuas no Brasil, sendo uma cláusula pétrea. Então, eu trago como uma suposta solução que a hipótese da responsabilidade criminal através da medida de segurança de internação cumprida em hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, como o caso notório de Pedrinho Matador, ser executado em tempo máximo equivalente ao limite máximo da pena prevista em abstrato para o crime cometido. E caso o criminoso submetido a incidentes de insanidade mental não tenha cessado a sua periculosidade até o tempo correspondente à pena máxima em abstrato do crime cometido, pode-se aplicar a norma contida no artigo 75 do Código Penal,
cujo texto determina que o tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade não poderá exceder 40 anos. Desse modo, após transcorrido o tempo máximo de 40 anos, se ainda não estiver cessada a periculosidade do agente, já não cabe mais ao sistema penal resolver, mas sim aos órgãos de saúde e de políticas públicas, no quais deverá haver assistência social capaz de fazer com que esses indivíduos continuem seu tratamento em hospitais de rede pública, não para cura, pois não há, e sim para um controle de sua periculosidade, até para que não haja mais vítimas. E se o indivíduo voltar a praticar crimes por meio, e daí através, por meio de um novo incidente de insanidade mental, terá que ser novamente submetido à medida de segurança em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico no mesmo molde. E assim eu encerro a explanação do meu estudo e obrigada a todos. Obrigado, Fabiana. É que realmente o nosso tempo ele é curto e a gente ainda tem o Felipe aqui esperando para a entrada. É um tema interessante, e dá para perceber a consistência pela orientação. E eu agradeço a sua participação, tá? Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, professor. Felipe, se